Te peço, faz de novo em meus dias os teus grandes feitos e tuas glórias do passado. Desejo ver as suas maravilhas e eu choro por todo aquele que não creu. Eu choro pelo que ouviu e não temeu. Eu choro, pois sei que um dia voltarás para reinar sobre a terra. Senhor, por ti eu choro, Senhor, por todo aquele que não crê em ti, Jesus. Ele vem sobre a crista das ondas, com poder e justiça em suas mãos. Plenamente conhecerei, finalmente eu verei o Cristo. Ele vem sobre a crista das ondas, com poder e justiça em suas mãos. Plenamente conhecerei, finalmente eu verei que disposto a te amar estou aqui, disposto a chorar estou aqui, disposto a queimar mais estou aqui, disposto a te amar estou aqui, disposto a chorar estou aqui, disposto a queimar mais. Fortaleza, o poder que se faz perfeito em minha fraqueza, sabedoria, temor do Senhor, o conhecer do Santo é entendimento. Conhecer do Santo é entendimento.
beleza, o poder que se faz perfeito. Em minha fraqueza, sabedoria, temor do Senhor, o conhecer do Santo é entendimento. Conhecer do Santo é entendimento. Só você pode me mudar. Só você pode gerar vida, 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 vida. Só você pode me mudar. Só você pode gerar vida, vida. Só você pode me mudar. Só você pode gerar vida, 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 vida. só você pode me mudar. Só você pode gerar vida, vida, vida. Espírito de Deus, vem fazer o Cristo vivo em mim. Espírito de Deus, vem fazer o Cristo vivo em mim. Espírito de Deus, vem fazer o Cristo vivo em mim. Espírito de Deus, vem fazer o Cristo vivo em mim. A vida, um auxílio, consolo e poder, a obra da beleza. Espírito de Deus, a vida, um auxílio, consolo e poder, a obra da beleza. Espírito de Deus, a vida, um auxílio, a obra da beleza. Espírito de Deus. Estamos em busca de Ti, Senhor. Estamos em busca do Filho que irradia a glória de Deus. Sim, Senhor. Filho, irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata quem Deus é. E com Sua palavra poderosa
sustenta todas as coisas. Depois de nos santificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos, assim nos aproximamos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia. Assim nos aproximamos com toda a confiança do trono da graça. Estamos nos aproximando, Senhor, com toda a confiança em Ti, Pai. Visto, Senhor, que temos uma redenção por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso socorro bem presente, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Príncipe da paz, Príncipe da paz, Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Assim nos aproximamos com toda a confiança no trono da graça, onde recebemos misericórdia. Assim nos aproximamos com toda a confiança no trono da graça, recebemos misericórdia. Assim nos aproximamos com toda a confiança no trono da graça, com seu próprio sangue entrou no santíssimo lugar e de uma vez por todas nos garantiu a redenção eterna. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, a luz para o mundo.
esperança da terra. E eu não sou, e eu não sou mais, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és, Cristo, tu és a minha porção. Trigo esmagado, vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa: eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo, e essa é a minha promessa: eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo, és a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa: eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo. E essa é a minha promessa: eu gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti. Não será um segredo.
Som. Salve, meus irmãos, com a paz do Senhor. Amém, que bênção. Fico feliz de vocês estarem aqui com a gente nessa noite. Você está aqui adorando, louvando o Senhor. Que Deus abençoe a Banda Life. Amém. No Evangelho que escreveu João, capítulo 17, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: a oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, te glorificarei na terra. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo por este mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os retire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Irmãos, é algo muito interessante quando a gente entende que tudo dentro do reino de Deus, ele coopera para uma coisa, que Jesus deixou. O que acabamos de ler aqui? Que tudo que Jesus veio fazer foi só para confirmar a glória do Pai. Acabamos de ler isso. Jesus veio para que a glória do Pai fosse confirmada e eles acreditassem que ele veio não para a glória dele, mas para a glória do Pai. Agora, qual é a segunda coisa que nós observamos nesse texto? Se tudo corre para a glória do Pai, por que Jesus fez essa oração por nós? Você já parou para pensar? Por que, se a glória é toda do Pai, por que Jesus rogou, orou, intercedeu
por nós aqui nessa terra, sabendo que nós não somos daqui, e mais à frente ele vem dizer que nós vamos ser sacrificados, que nós vamos ser mortos, perseguidos, humilhados. Justamente para que a mensagem que Jesus trouxe não é uma mensagem, deixa eu dizer aqui, qual é a mensagem que as pessoas trazem hoje em dia? Segunda-feira, chega uma mensagem no WhatsApp com as notícias da segunda. Não é essa a mensagem. A Bolsa de Valores aumentou, ou houve uma mudança política, aconteceu um evento trágico. Não é uma notícia, não é uma coisa que fica se atualizando, não. O que foi nos transferido é a mesma palavra que Jesus deixou. Hoje, o que a gente vive é o quê? É para a glória de Deus. Então ele diz: Pai, conserva-os, protege-os, guarda eles no meio desse mundo. Por quê? Porque ele nos deixou a missão: vão e preguem. E olha o que ele diz aqui: para que as pessoas crescem que ele é o Deus verdadeiro. Irmão, então aonde tem uma igreja, aonde tem um pastor, aonde tem missionários, pessoas vocacionadas, aonde tem um discípulo de Jesus, aonde tem uma pessoa que é discípulo de Jesus, irmão, ela está vivendo isso aqui, olha. Edson, mas eu conheço gente que não vive, que não faz, que não fala. Então não é discípulo. Porque o discípulo, irmão, ele não vive de... Como as pessoas falam? Da verificação, da confirmação. Eu esqueci o nome da palavra. Da confirmação do líder, da verificação do líder. Como é que dá o substantivo para isso? Não, a pessoa ela fala assim: você está aprovado. O discípulo o discípulo que é discípulo não vive da aprovação dos outros para falar de Jesus. Ele não depende do pai, da mãe, se vai para a igreja, se não vai, do irmão, do pastor, do líder. Não, nós carregamos a mensagem do Senhor. Todos aqueles que creram, ele carrega a mensagem do Senhor. Então, o que acontece? Acabamos de ler aqui a passagem onde Jesus está deixando claro que a glória é para o Pai. E ele ora: Senhor, guarda eles. Que assim como eu tenho conservado, protegido eles aqui, eu vou para ti, mas guarda eles na terra. Mas ele vai continuar dizendo que nós passaríamos por muitas tribulações por conta da palavra pregada. Amém? Então, irmão, eu tenho meditado, tenho pensado, e é realmente muito difícil manter não só a igreja, não só como eu digo como pastor, não é só difícil manter a liderança, manter a palavra, mas manter esta missão viva no coração. Não é fácil. Não é fácil manter diante de uma geração que não quer saber de Jesus. Sabe? Porque, ao meu ver, à minha compreensão da palavra, o que transforma o ser humano, meu entendimento, é o Espírito Santo. Não sei se para você é isso, mas eu entendi biblicamente que o que transforma o ser humano é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós entendemos que quanto mais próximos de Jesus, mais parecido ficamos com Ele. Quanto mais buscamos
mais parecidos ficamos com Ele. Irmão, não tem outro lugar que nós buscamos, que nós frequentamos com intencionalidade para que nossa vida espiritual cresça. Porque eu entendi algo, Cris, eu entendi algo poderoso esses últimos anos. Eu fui olhar para os meus amigos que eram líderes de 2019 para cá e acho que só um permaneceu líder, mas saiu, entregou a liderança, mas continuou ativo no trabalho da igreja. Eu tenho muitos amigos. 2 deixaram a liderança. 2 são filhos de pastores. Fera, os 2 são 2 pessoas que eu admiro muito. Pregadores, eles não se desviaram, só saíram da liderança. E muitos, quando eu começaram movimentos, começaram outras igrejas, fizeram assim, depois assim, caíram, abandonaram, deixaram movimentos, largaram. Eu entendi que o que mantém a vida do crente é uma constância. Uma constância. E constância não é estar pregando aqui sempre lá em cima. Não, isso é lá em cima, constância no meio. Por isso que a Bíblia fala, tem uma palavra profunda para diáconos e pastores. Você sabe quem são esses 2 grupos de pessoas dentro da igreja? São as pessoas que lideram. Consequentemente, são pessoas que têm uma vida espiritual mais madura. Por quê? Porque são pessoas que se dedicam. Porque pastor, vou falar uma coisa para vocês, pastor e diácono é técnico, tá? São pessoas técnicas. Amém? Agora, pastor, apóstolo, profeta, evangelista, eu esqueci de alguém? Apóstolo, evangelista, pastor, mestre e profeta é espiritual. Por quê? Vou trazer isso aqui, a compreensão. A palavra que Jesus trouxe, que eu acabei de ler aqui, Senhor, guarda-os. E tudo é para a tua glória, porque eles vão levar a tua mensagem. Quando nós olhamos para cá, para dentro da igreja, para o que sustenta a igreja, que é o Espírito Santo, você vai olhar esses 2 grupos. Um grupo técnico. Edson, como o pastor é técnico, como o diácono é técnico? Você vai ver pessoas que fazem o melhor trabalho, mas espiritualmente estão frias por dentro. É o que eu estou mais vendo na internet. Pessoas ministrando a respeito disso. Existe no grupo do ministério, pastores e diáconos, pessoas que só trabalham. Mas agora, o espiritual não é técnico. E para isso, irmão, para manter a vida espiritual, existe 2 características que o apóstolo Paulo ele fala dentro dessa palavra. Para pastores e diáconos, pessoas que estudaram. Sim, olha só, são conhecedores da palavra, disciplina, bom testemunho, disciplina. E ser cheio de Espírito Santo, disciplina. Amém? São diáconos e pastores, disciplina. A pessoa que quer, que deseja, precisa ter disciplina. Ser um diácono, ele é o servo da igreja. Ser pastor é servo da igreja. Não muda nada, são servos da igreja. Só que a palavra que Paulo deixa lá no meio da descrição deles é muito interessante. Ele diz assim, não se embriague com vinho. Aí ele diz, sejam constantes, sejam moderados. E essa palavra eu aprendi logo no início do ministério da Life, para que eu fosse moderado, não exagerado. Por quê, Augusto? Porque se a gente exagerar, a gente quebra. Entendeu? Tem certas estruturas espirituais que vêm sobre a nossa vida que nós não temos a capacidade de aguentar. Tem certos momentos da nossa vida, irmão,
que se a gente for querer viver, a gente quebra. Aí Deus fecha as portas, Deus fecha as coisas para nos conservar. E onde foi que eu aprendi isso? Aqui na Life. Eu aprendi que existe um ambiente que se chama casa de oração, que é a igreja, onde eles se reuniam para orar juntos, para estabelecer a vida espiritual um dos outros, para que a gente pudesse crescer. E essa é a mensagem de oferta que eu trago para vocês. Que o que mantém as pessoas é a união delas, que se chama igreja. E esse lugar que nós temos em centenas de lugares no estado do Amapá, hoje, que estão em culto nesse momento, estão tendo seus corações, a sua vida espiritual conservada. É o meu. Daqui a pouco a gente vê. Então, existe no estado do Amapá muitas igrejas. Porque o que sustenta a igreja é a vida espiritual. O mundo espiritual, ela compreende, caramba, Deus ele tem me abençoado tanto. Eu sou grato, eu abençoo com o meu dízimo, eu abençoo com a minha oferta. Vamos para a próxima missão, vamos para o próximo desafio, vamos completar mais uma missão. Porque a Paulo, ele está dizendo lá em Hebreus, não está o nome de Paulo, mas os estudiosos dizem que é Paulo pela forma da escrita. Ele diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então ele diz assim, olha, que através da nossa fé a gente traz as coisas do mundo invisível para o mundo visível. Então, o dinheiro não cai do céu. Deus ele abre uma porta de emprego para você. O dinheiro ele não sai do nada. Acontecem situações que abençoam você. Porque você já parou para pensar por quê? Você já parou para pensar, mais uma vez, essa pergunta que eu fiz no início, por que que Jesus fez essas duas divisões? Eu vim para o Pai, para adorar, para que todos adorem Ele. E agora eu quero que o Senhor conserve essas pessoas pecadoras, porque Deus quer que a gente faça. Deus ele não vai pegar o dinheiro de alguém totalmente desconhecido, deixar cair um pix aleatório. Não, irmão. Ele tem que sair do seu bolso, da sua mão. Não é um robô, uma inteligência artificial que vai descer aqui, não vai nascer da árvore, não vai voar do lugar que acontece algumas coisas que as pessoas, mas não com a igreja. Voa, caiu o dinheiro do avião e caiu. Né? Não é assim. A palavra de Deus não cai do avião, não cai misteriosamente. É necessário que eu e você, fique de pé comigo. É necessário que eu e você, irmão, compreenda que a palavra de Deus, ela precisa não só partir de nós, mas brotar em nossos corações. Assim como você se levanta e traz aqui a oferta, ou faz o pix, ou deixa o seu dízimo. Assim como você teve disciplina, Senhor, vou deixar aqui o meu dízimo para que a tua obra cresça, para que a tua obra multiplique, para que tenha sustento, para que tenha mantimento, para que tenha as coisas na igreja. É a mesma forma que você está dizendo, Senhor, vou continuar pregando, vou continuar falando, vou continuar evangelizando nas minhas redes sociais, vou orar pelos meus amigos, para que a palavra permaneça. Amém? Então, assim que você entende que tudo passa por um caminho, não é dividido. Seu corpo físico, sua saúde espiritual, saúde emocional, sua vida financeira, tudo corre só por um propósito, para a glória de Deus. Senhor, para a tua glória. Meu dízimo aqui, Senhor, é para a tua glória. É mais uma igreja, mais um ano que está acabando, mais um ano que está começando, é mais um domingo que estou vindo, o teu dízimo está aqui, Senhor. Eu não sou obrigado, mas eu vim para te honrar, porque não é mais para eu devolver ou dar alguma coisa, não, Deus, é para a tua glória. O que é o meu tempo é para a tua glória, a minha dedicação, o meu corpo físico é para a tua glória, o meu trabalho é para a tua glória. Mas está aqui, Senhor Jesus, eu sei que
para sustentar a igreja, preciso do dinheiro, mas eu ajudo, eu coopero, é para a tua glória. A palavra é para a tua glória. O que sustenta hoje a nossa igreja, infelizmente ainda não temos um lugar próprio. Amém? Mas hoje, o seu dízimo e sua oferta sustentam esse lugar. E é para a glória de Deus. Você está aqui, olha aqui, ó, tem pessoas, são corações, é onde Deus Ele quer, é você, e pronto. Deus quer o meu e o seu coração, irmão. Já parou para pensar nisso? Daqui a pouco a gente está no céu, daqui a pouco passa, as coisas passam, a gente está com Ele. O que a gente pode deixar para o próximo, como Jesus estava deixando para mim, para você, deixando para os seus discípulos? Quando você ofertar, quando você dizimar aqui na live, que você tenha isso na sua mente. Estou ofertando para a glória de Deus, para que a glória de Deus dê continuidade, para que a glória de Deus se multiplique, cresça, não só no meu coração, mas outras pessoas que vão entrar aqui nesse lugar. É para a glória de Deus. As nossas lágrimas e as nossas dores, todas elas são para a glória de Deus. Amém? Estenda suas mãos para frente, que eu quero interceder pela sua vida financeira. Senhor, eu oro, Pai, nessa noite, Senhor, que a tua glória, Senhor Jesus, venha se manifestar, Pai, em cada vida que está aqui, em cada família que está aqui, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que o teu reino e a tua misericórdia alcance, Senhor Jesus, a cada um, Pai, que tem estado, Senhor Jesus, aqui na Igreja Life, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, para que os teus filhos, Senhor Jesus, venham ser abençoados, Pai. Eu oro para que o trabalho dos teus filhos, Senhor Jesus, possam surgir novas portas de emprego, Senhor Jesus, novos contratos, Deus, novas, Senhor Jesus, oportunidades, Senhor Jesus, aonde o Senhor tem conservado, Senhor Jesus, cada família, tem abençoado, Senhor Jesus, a cada um, Deus, que tem, Senhor Jesus, estado aqui na Igreja Life, que tem servido, que tem colaborado, que tem ajudado, que tem sonhado com um salário, que tem desejado ter dinheiro na sua conta, Senhor Jesus, para abençoar a igreja, como oferta, com o dízimo, Senhor. Nós oramos, Pai, eu oro nessa noite, abençoa os empresários, Senhor Jesus, todos aqueles que têm lutado, têm batalhado para que seu empreendimento cresça, possam, Senhor Jesus, sustentar suas casas e essa igreja também, Senhor Jesus, porque nós somos, Pai, os abençoadores, somos nós, Deus. A nossa oração não é por bênção, Senhor Jesus, a nossa oração não é, Senhor, me abençoa, a nossa oração é, Pai, nós somos abençoadores, Deus nos faz abençoadores, porque essa é a tua promessa, nos faz homens e mulheres abençoadores, Senhor Jesus. Nos perdoa pelas nossas falhas, nossos erros, perdoa teus filhos, Pai, por, Senhor Jesus, cada momento que nós fracassamos e falhamos contigo, Senhor Jesus, nessa missão de se manter de pé diante de Ti, com essa missão e com a Tua igreja, Senhor. Recupera e refaz os nossos corações, Senhor Jesus, mais uma vez nos restaura, nos dá força, Senhor Jesus, para permanecer nessa luta, nessa guerra, Senhor Jesus, nesses desafios, aonde, Pai, a nossa vida financeira tem sido atacada, Senhor Jesus, a vida financeira da Tua igreja, dos Teus filhos, Senhor Jesus, tem sido atacado. Abençoa, Pai, os teus filhos que estão em crise financeira, estão passando dias difíceis, Pai. Renova, Pai, a tua aliança com os teus filhos. Refaz, Senhor Jesus, a vida financeira de cada um deles, Pai. Cuida, destrói, Senhor Jesus, todo o mal, tudo que o inimigo tem planejado, tem tramado e tem aplicado contra a vida da tua igreja, Senhor Jesus. É o que nós te agradecemos, Pai, é o que nós pedimos e toda a igreja diz: amém. Maluano com a palavra nessa noite. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Surpresa, ainda não era palavra, gente. Agora sim. Que bom estar aqui na casa do Senhor, adorando, celebrando o nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Eu gostaria que todos abrissem a palavra do Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 22, 14, já para a gente começar aqui, ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, porque o pastor Edson deu uma palavra abençoada, o Senhor tinha falado comigo esses dias através dessa mensagem, e eu vou continuar mastigando ela, porque é isso que o Senhor Deus nos fez e nos chamou, foi para fazer o ID do Senhor. E
por incrível que pareça, tem um pouquinho aí do que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para essa noite, né? Eu tinha um convite para estar em outro lugar, mas eu disse não, eu vou servir a casa do Senhor essa noite, né? Eu mesmo me dispus a estar trazendo a palavra e eu digo não, Senhor. O mundo lá fora espera, mas a tua obra, ela tem que ser feita hoje já. E a palavra do Senhor Jesus está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, o único versículo 14. Todos acharam? Amém? Diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos repetir, igreja? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a palavra do Senhor Deus gritou dentro de mim nessa noite para trazer essa palavra sobre o chamado. E, por incrível que pareça, pastor Edson, sem combinar com ele, nós estávamos falando praticamente sobre a mesma coisa, né? E hoje nós estamos vivendo dias, principalmente assim no final de ano, de muitas escolhas. Estamos vivendo dias de muitas escolhas. Muitas das vezes nós olhamos para a internet e lá tem escolhas, né? Muitas coisas te chamam a atenção, o que tu vestir, o que tu fazer, para onde ir. Hoje o mundo está muito atrativo. Hoje o mundo está atrativo e você tem escolhas, e muitas vezes você fica sem saber. Uma das maiores escolhas na nossa adolescência, na parte de jovem que nós temos, nós já passamos, né, dos nossos 40 anos, como eu aqui, 47, para a glória do Senhor Jesus. Me lembro muito quando todo mundo na escola, né, meus filhos passaram também já por essa fase, mas chegava ali no seu 9º ano, hoje 9º ano, né? Ia para, terceiro ano, né? Perguntando, o que é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Né? E eram milhares de escolhas. Muitos já tinham definido o que queria fazer. Mas muitos outros, a grande maioria, não sabia qual faculdade fazer. Então, são muitas escolhas. Nós hoje somos chamados 24 horas, nossos olhos são chamados a ter escolhas. E diante da presença do Senhor, diante de Deus, nós também temos que ter escolhas, decisões. E as nossas decisões de hoje, as nossas escolhas de hoje, nosso Senhor Jesus, Ele faz essa comparação aqui, na palavra do Senhor, no livro de Mateus. Ele fala sobre a parábola das bodas, bodas, sempre vai falar errado, bodas, das bodas. Quando ele chama para comemorar, o povo para comemorar, e o povo não vai, o seu escolhido. Então o Senhor, Ele nessa última hora, Ele está chamando muitos são os chamados. Muitos são aqueles que o Senhor tem chamado. O Senhor está batendo a porta do meu e do seu coração diariamente. Pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Ele é incessante em nos chamar, nos propor, colocar sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, aquilo que Ele nos propôs fazer. Principalmente nesta última hora. Tenho conversado muito com o pastor Edson sobre essa última hora. Mãe, ainda não é a última hora, é o princípio das dores, ainda tem muita coisa para acontecer. Meu Deus, mãe, ele estuda muito essas coisas, a questão de escatologia e tudo mais, e ele vai falando, calma, mãe, ainda não é, mas é o princípio, já se inicia, não é o Papa ainda, e ele tem, né, os princípios dele na mente dele, as ideias dele cristã, né, baseada na palavra que muitos estudiosos fazem, ele tem a ideia dele. Nós temos falado muito sobre isso. Mas eu acredito que em tempo e fora de tempo nós temos que estar preparados para que nós possamos ser hoje escolhidos de Deus. Porque todos nós somos chamados. Mas quem de nós será os escolhidos? É verdade? Disse o louvor aqui, o último louvor que nós... eu esqueci a frase, mas estava agora na minha mente, mas falava sobre agradar o coração de Deus, né?
e o coroá-lo todos os dias. Né, pastor Gabriel? Coroá-lo. Então, nós temos uma decisão de adorar ao Senhor, exaltar o seu nome, porque, como disse o pastor Edson, tudo é para a glória do Senhor. Jesus faz a oração: Senhor, eu estou aqui para sofrer, para ser espancado, para fazer a tua obra, para dizer a verdade, para esclarecer a mente do coração do homem e da mulher, para que eles, quando eu for, eles continuem essa obra. E quando nós vemos Jesus sobre a terra, e uma das coisas que maravilha meu coração, e eu fico entusiasmada na minha pequena mente, eu olho nos meus olhos espirituais de Deus e tento imaginar 5.000 homens só, ouvindo um homem. Fora mulheres e crianças, porque crianças e mulheres são muito mais do que os homens. Você imagina a grandeza que era. Mas quanto desses homens, dessas mulheres, foram escolhidos? Aquela mulher estava doente há 12 anos, ela vivia com fluxo de sangue. Mas ela tomou uma decisão em direção, mesmo não podendo, mesmo a lei dizendo que ela morreria. Mas ela toma posse da vitória, toma posse de uma fé que levou a ela a ter estratégia para chegar diante do seu milagre. Mas diante sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Não importa como, mas você, escolhido do Senhor, chegará lá, no lugar onde Deus quer te levar. José, ele foi governador. Davi chegou a ser rei. José foi governador. Abraão, ele foi chamado pai da fé. Ele foi o homem que nos levou, ele é o homem que nos levou a estarmos aqui hoje, porque ele obedeceu e ouviu a voz de Deus. Ele também foi outro escolhido, um incapaz, me perdoe quem adora, né? As suas estátuas, cada um tem a sua forma e seu pensamento em dizer em adoração, mas a minha palavra diz que serão iguais as estátuas, aqueles que o adorar. Se eu adorar a estátua, eu vou ser a mesma coisa que ela. Então eu quero adorar um Deus vivo, que fala, que ama, que perdoa, e que vive, que vê, que ouve. Então eu vou adorar o meu Senhor. Mas ele tinha um pai pagão, ele era pagão, ele fazia estátuas de deuses. Mas Deus o escolheu e tirou ele dali e levou ele para fazer e levantar uma grande nação. Ele foi escolhido no meio da sua terra, da sua parentela, para fazer uma grande obra. Foram muitos chamados, foram naquela época, mas o Senhor escolheu Abraão para ser o nosso pai, o pai Abraão. Deus também nos chama para fazer a sua obra nesses últimos dias. Mas mesmo assim são poucos os que querem fazer essa obra. São poucos os que se colocam na presença do Senhor e dizem: eis-me aqui, Senhor. Estamos vivendo um momento de muito consumismo, um momento de toma, Senhor, há muitos entregando, há muitos dando, há muitos comprando uma passagem para enriquecer, uma passagem para ter muito dinheiro. Senhor, eu estou te dando aqui, mas, Senhor, eu preciso, eu quero. Enquanto o Senhor, Ele está querendo que nós primeiro coloquemos a obra do Senhor em primeiro lugar. Senhor, eu vou fazer porque eu preciso mudar. Eu vou fazer porque eu preciso me transformar. Eu vou fazer para que o Teu nome seja glorificado, a Tua obra seja conhecida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas há nesses últimos dias um desejo grandioso no coração dos homens de consumismo terrível. As igrejas, você pode ver, muitas igrejas estão vazias hoje, sim. Mas há algumas igrejas que estão
assim como uma multidão de pessoas, e se você olhar ali no meio, a grande maioria, não estou aqui julgando, mas falando pelo que a gente tem visto nessas últimas horas. Há uma grande multidão só querendo as coisas que a mão de Deus pode dar. O que Deus pode proporcionar. E se eu não saio da minha casa e na caminhada de lá para cá, eu não for sincero com o meu coração e dizer, Senhor, estou indo para te adorar. Eu fui chamado, mas eu quero ser escolhido. Eu quero ser escolhido para essa grande obra, esse último dia. Eu quero tocar aquele instrumento melhor para ti. Eu quero, Senhor, entregar a minha vida de forma diferente e melhor para a tua casa. Porque o teu nome tem que ser glorificado e exaltado. Se nós não fizermos isso, não vai haver diferença no nosso dia a dia. Não vai haver diferença. Mas Deus também chamou muitos e escolheu muitos que deram também desculpa, como Moisés. Moisés foi chamado para fazer uma grande obra e ser o libertador do seu povo. Mas quando o Senhor o chama, ele se sente que a sua língua é pesada. Muitos dizem que ele era gago. Outros dizem que ele não sabia falar, porque ele era estrangeiro. Muitos dão desculpa, mas o que ele fez foi dar desculpa. Ele temeu o chamado, ele temeu ser escolhido. Mas quando o Senhor nos chama, o Senhor nos coloca no lugar que Ele quer e a gente se posiciona, não importa o que tu tens de empecilho na tua vida, o Senhor Deus, Ele vai te capacitar. Né? Eu sempre que vejo o João Vitor aqui, eu choro e me emociono ver meu filho. E a Nayane cantando, né? E eu vejo a mão de Deus sobre a vida dele. O Joãozinho não sabia tocar, mas ele, quando era criança, lá em casa, ele pegava o violão que o avô dele deu um tempo desse, eles eram crianças, para o Edson tocar. A pessoa que o Edson era um músico, mas quem tocava e usava o violão era o João. Esse João cantava, eu disse, menino, esse menino tem uma melodia. Não, o João Vitor, ele vai dar para tocar alguma coisa. Eu sempre dizia isso para eles, porque ele cantava e tocava. Eu achava engraçado que tinha momentos assim que o negócio dava certo, ia assim, com rima, né? Então, às vezes, nós não nos sentimos capazes, como Moisés. Moisés não se sentiu capaz. Mas o Senhor capacitou, Deus capacita os seus escolhidos. Deus o capacita. Nós vemos Jeremias quando ele diz, não passe de uma criança. E Deus tinha um chamado profético na vida de Jeremias. Deus tinha um chamado para alertar um povo, para alertar um rei, para que ele abrisse os seus olhos. E Deus hoje, nessa noite, tem um chamado para você, para que você abra olhos de muitas pessoas. Às vezes no seu trabalho. Uma literatura. Escreve lá, você que tem uma letra linda aí, como as meninas geralmente têm, uma letra bonita, que eu digo que lá em casa, os meninos, infelizmente, puxaram uma coisa que eu não queria que eles puxassem. Os 3 para completar. Porque o pai tem uma letra linda. E ele escreve de todas as formas. E todas são bonitas. Mas a minha letra só a Santa Misericórdia do Senhor. E os 3 me puxaram essa letra. Os 3 têm a letra garrancho. E eu disse, poxa, eu não gostaria, né? Que eles puxassem a minha letra. Mas Jeremias tinha um chamado. Deus tinha um chamado na vida dele. E ele se achava como criança. Mas Deus tem um chamado na nossa vida e quando Ele nos olha, Ele nos capacita. Ele capacita a mim e você para esse chamado. Porque Ele vai usar o teu dom e o meu dom para aquilo que nós precisamos fazer nessa terra. Não te preocupa. Eu vou, Senhor, eis-me aqui. Eu me lembro muito do pastor Tiago, como é? Tiago Brunet, pastor Tiago Brunet. Ele diz sempre que uma certa vez um profeta chegou com ele e disse para ele assim, filho, tu vais escrever livros. E esses livros vão estar nos aeroportos, porque tu vai viajar de uma cidade para outra, vai fazer viagens para fora. E onde tu passar, tu vai ver o teu livro lá. E ele disse, meu Deus, eu não sei fazer livro, eu não sei escrever livro, eu não sei como começa, nem o pé e nem a cabeça, mas eu te obedeço. Correu atrás.
Ele começou a procurar amigos que escreviam, amigos que liam, amigos que tinham editora. E como é que é? Por onde que eu vou? Por onde eu começo? Então, Deus nos dá um chamado, Deus nos escolhe e Deus nos capacita. Só precisamos nos colocar na vontade de Deus. Mas muitas vezes colocamos a preguiça, nós tiramos o nosso tempo para as outras demais coisas, mas a do Senhor, sempre nós não temos tempo, como disse o pastor Edson no culto retrasado, que é onde o inimigo está guerreando e tirando o nosso maior tempo, é nos enchendo de coisa para fazer. De manhã eu tenho coisa para fazer, de tarde eu tenho coisa para fazer, de noite eu tenho coisa para fazer, e de madrugada eu ainda tenho coisa para fazer, porque eu ainda tenho que olhar pelo menos alguma coisa. Eu passei o dia todo sem olhar o celular. De noite eu ainda vou ter que olhar um pouquinho aqui, porque eu passei o dia todinho sem ver, porque eu trabalhei muito. Aí você ainda dorme só 3, 4 horas, porque você pega o celular e você vai embora. Te tira todo o tempo. Então nós temos a escolha de obedecer o chamado de Deus na nossa vida. É uma escolha minha e sua. Ele está nos chamando. Só basta nós dizermos: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, porque eu te digo, Deus sempre vai te mostrar que você é capaz, que você pode obedecer e aceitar o chamado do Senhor. Ele vai te colocar. Há uma coisa que eu acho linda na vida de Jonas. Eu digo que tem coisas que era para me fazer, que eu não fiz, mas que outro vai fazer sim. Mas na vida de Jonas, era para ele fazer. E vai ter coisas na sua vida que ninguém vai fazer. E o Senhor vai bater na tua porta até você dizer sim. Ele vai bater a tua porta porque isso é para você fazer. Jonas recebe de Deus a instrução para levar a palavra para aquele povo, o arrependimento. Porque ele tinha o dom da palavra do arrependimento. Ele tinha pregação para isso. E eu digo sempre que aquela não era a primeira missão de Jonas. Só essa foi colocada como exemplo. Mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus. Era algo tão íntimo que nós vemos ali nas primeiras palavras de Jonas com Deus. Ah, Senhor, não vou não, porque tu vai perdoar esse povo. Quantas das vezes, quem sabe, Jonas recebeu de Deus o chamado e escolhido para uma obra, e o Senhor perdoou aquele povo. Mas porque houve arrependimento no coração deles. Então ele já sabia, já conhecia Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus ali bem apurada. E ele é chamado para fazer aquela obra. E aquela obra em específico era para Jonas fazer. Então hoje eu te digo que você está sendo escolhido. Hoje o Senhor está te chamando. E eu tenho certeza que o Senhor, o Espírito Santo, Ele está falando do teu coração hoje. Aquilo que o Senhor já falou para ti há tantos anos, te trazendo sonhos da obra do Senhor que estão aí enterradas. E o Senhor vai desenterrar na tua vida e vai fazer você cumprir o chamado de Deus. Porque você é um escolhido do Senhor para fazer essa grande obra. Outro homem, Gideão. Gideão também, que foi chamado, ele estava em meio a uma grande guerra, a uma seca. Os midianitas roubavam o que eles plantavam, roubavam os seus gados. Eles não conseguiam comer, se eu não estou enganada, 7 anos. Eles estavam nessa guerra e eles não tinham, viviam sendo roubados. E o pouco que ele tinha, ele teve uma ideia de ir amassar o trigo lá no lagar, onde se amassavam-se as uvas. Ele ia lá e amassava. Por quê? Porque não havia uva naquele tempo. E aí ele disse, não, aqui eles não vão vir me procurar. E o Senhor se apresenta para ele. Mas diz, Senhor, eu sou o menor do meu povo. A minha família é a menor. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu não presto, eu não tenho, eu não sou. Mas o Senhor capacita. O Senhor, Ele vai tirar o suco, com certeza, de você e vai ser o melhor. Deus vai te mostrar que você é capaz de ser, sim, um bom engenheiro, uma boa advogada, uma boa enfermeira. E lá dentro o Senhor vai te dar a oportunidade de você honrar o nome dEle onde você estiver. Porque Deus vai usar as tuas ferramentas para o teu chamado. Deus não te chamou em vão. Ele te escolheu para esta grande obra. E Gideão,
Com só 300, Deus dá a ele a estratégia. Olha só. Ele, estrategista desde o início, o Senhor olha para ele e diz: não, tem algo diferente nesse homem. É estrategista. Eu vou falar para ele como ele vai vencer, ele vai acreditar, porque ele vai ver que é melhor por aí, e ele vai confiar na minha palavra, e ele vai até o fim. Foi mais de não sei quantos mil homens com ele. Tira tantos mil, tirou. Tira mais não sei quantos mil, tirou. Ficou em 300. Por isso que nasceu aquele filme, Os 300. Não, estou brincando. Gabriel que gostou, não foi? E aí, ele olha no final e o Senhor diz assim: ei, começa de madrugada, rodeia, faz barulho, quebra jarro. Eles vão começar a pensar que estão sendo atacados e eles mesmos vão se matar. Não levantaram uma espada para matar ninguém. Deus te escolheu, onde você está foi escolhido por Deus, esse lugar que você está lá foi escolhido por Deus. E peço, Senhor, estratégias para você evangelizar, para fazer algo, para que haja mudança nessa vida dessas pessoas, porque é muito fácil eu pregar aqui para você, é muito fácil para mim. Eu evangelizar crente. Mas o Senhor está precisando ganhar outras guerras e outras batalhas lá fora. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor nos chamou nessa última hora para fazer a diferença nesse tempo. Eu e você fomos escolhidos, eu creio, em nome de Jesus, não só chamados, mas nós fomos escolhidos para fazer a diferença. Eu sei que o Senhor, nessa última hora, tem chamado homens e mulheres nesse último tempo para fazer uma grande obra, para ser constante, para ser, como disse o pastor Edson, e eu me lembrei muito do batimento cardíaco, né? O batimento cardíaco, ele é linear, mas quando a vida, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce, às vezes desce um pouquinho mais, e a nossa vida, ela é assim, ela é subidas e descidas, mas sempre na constância. Sempre crendo, confiando, sempre no linear de Deus, com subidas e descidas, mas Deus no centro de tudo. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor Deus, nessa noite, te escolheu, te chamou para esta última hora, para ser marcado e marcar outras vidas, para fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, como disse o pastor Edson, para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido através da sua vida. E onde você chegar, onde você colocar a planta dos teus pés, lá chegará a presença e a palavra do Senhor Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé. E eu sei que o Senhor nos marcou hoje. Não importa se você é como Davi, que tinha convicção do seu chamado, como José, que mesmo em tantas batalhas, em tantas percas, em tanto desprezo, em tanta dor, aquele jovem continuou de pé, crendo e confiando nas promessas do Pai. Ou como outros homens, que ao Senhor falar seu chamado, declarar eles, por eles serem escolhidos, eles deram desculpa. Não importa. Não importa. Importa que hoje você tem a escolha, de decidir servir o Senhor, de fazer algo diferente a partir de hoje. Não, a partir de hoje eu vou fazer algo diferente. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou fazer diferente. E eu sei que o Senhor tem me chamado e Ele tem me escolhido para essa última hora. E eu vou fazer diferente. Esses dias agora, eu sempre saio daqui e vou ali no comércio da esquina. Quando não, eu vou um pouco mais lá na frente, tem uma senhora lá, nossa amiga. E nesse tempo, eu tenho ido e o Espírito Santo de Deus sempre tem falado para mim, leva literatura, evangeliza. E eu nunca levava.
Quando foi um certo dia, eu peguei todas as minhas literaturas, ajeitei minha bolsa, as meninas que sabem, meu esposo sabe, sempre eu estou ajeitando a minha bolsa, vocês conhecem bolsa de mulher, é uma benção. Se gente não, me perdoe o que eu vou falar agora, mas muitos por aí, se não ajeitar a bolsa toda semana, cria rato, barato e tudo mais. E bolsa de mulher é uma benção, graças a Deus, mas procura alguma coisa dentro, tem, né? Sempre tem aquilo que a gente precisa. E eu coloquei ali as literaturas, e um tempo atrás eu tinha pego muitas literaturas, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração em colocar algo atrás, e sempre eu coloco algo atrás, às vezes coloco salmos, o número do salmo, eu coloco algo, Jesus te ama, esse dia será uma bênção, você não é esquecido, você é amado, sempre eu coloco. E quando foi umas semanas atrás, eu peguei e saí, fiz algumas evangelizações entregando assim, só entregando, né? E um certo dia, no outro dia eu fui, passei também. Aí tem um rapaz. Diferenciada de homem, né? E eu entreguei a literatura para ele. Ele, oi, obrigada. Aí eu, de nada. Quando foi um dia desse, de novo, eu passando, ele disse, ei, cadê as literaturas? Cadê aquela palavra? Aí eu disse, meu filho, me desculpa, hoje não tem, era uma quinta-feira, mas segunda tem. Aquilo ficou no meu coração, Senhor, isso é Deus falando comigo. Se fosse um irmão, ele nunca ia pedir outra literatura. Mas era um necessitado. E é ali que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar. E aí, quando foi o dia, eu comecei a levar literatura, sempre que eu passava, deixava uma ou outra, e nunca ele estava. Quando foi agora, essa semana passada, eu passei com a minha bolsa, vindo lá da senhora que eu comentei, e ele disse assim, e sim, cadê a minha literatura? Aí eu digo, opa, eu tenho passado porque você não estava. Mas está aqui a sua. Meti a mão no bolso, ele deixa escolher. Ele diz sempre que eu digo que deixa escolher, porque é o que Deus quer falar com ele. Aí eu disse, olha, não esquece que sempre atrás da literatura tem alguma mensagem. Ele disse, pois é essa mensagem que eu gosto de receber. Eu dei a literatura para ele. Ele disse assim, apesar que eu seja das 100 a 99. Ele diz desse jeito, conhecida a palavra, né? Eu sou ovelha negra. Mas eu amo a palavra do Senhor. Aí eu disse para ele, você não é o esquecido, você não é a que está 99, nem muito menos a ovelha negra. Você é o escolhido de Deus, que Deus ama. Nunca mais diga isso. Jesus te ama. E ele ficou sorrindo. Claro, aquela alegria superficial, mas eu sei que por dentro o coração dele almeja algo diferente. Então seja você, essa noite, o escolhido do Senhor. Seja você a pessoa que Deus quer usar. Às vezes é para uma pessoa só. Às vezes você está rodeado de tantas pessoas. Às vezes Deus te leva para um lugar para alcançar uma pessoa só. Não sei qual estratégia que o Senhor Deus vai usar, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você tem convicção, faça o que Deus está colocando no seu coração. E se você não tem convicção, procure alguém que possa lhe orientar, que possa lhe direcionar. Eu sei que não é fácil. Me desculpe as horas, mas eu quero contar mais esse testemunho. Rápido, meu! Indo de novo numa caminhada ali, o Senhor disse assim para o meu coração. Eu entregando, né? Ele disse assim, entra aqui. Era um armazém que tem ali na esquina. E aquele negócio, eu tive vontade, eu olhei assim para a porta ainda, depois passei direto. Na mesma hora, o Espírito Santo trouxe a minha memória. Aquele que tiver vergonha de mim, naquele dia eu também terei vergonha dele. Né? Então, naquela hora, porque é fácil, como eu falei agora há pouco, muitas vezes é fácil você evangelizar crente, pregar o evangelho para crente, é muito fácil. Às vezes vai ter pessoas que vão ter contradições da palavra, mas todos dois vão saber. Mas pregar para o ímpio, pregar para aquele que muitas vezes já tem ideias prontas. Aquele que às vezes você vai pegar a sua literatura, então a sua palavra e jogar no chão. Não estou dizendo aqui para você sair daqui, evolucionar e dizer que você é isso, aqui não. Estou dizendo que o Espírito Santo vai te dizer, ele vai te guiar, ele vai te orientar.
Ele vai te dar a direção como fazer esta obra aonde você estiver. Porque eu sei que não é fácil. A Nayane que me diga, né, Nayane? Dentro de uma sala onde tem tantos, né, pontinho, né? Eu sei que não é fácil, mas às vezes só em você orar, Senhor, quebra, Jesus, me mostra quem é a pessoa, Deus vai te dar estratégia, como Ele deu para cada um desses homens, deu para Davi, deu para Moisés, deu para Esté, uma mulher de Deus, que mesmo sem saber qual era a estratégia, ameaçada de morte, ela e a sua família, e todo o seu povo, mas ela dobrou seus joelhos, e jejuou durante 3 dias, e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, mostrou para ela o que ela tinha que fazer. E eu sei que o Espírito Santo de Deus vai te dar hoje estratégia para você comprovar o teu chamado. Você é um escolhido do Senhor nesta última hora. Vamos orar. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez nessa noite, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Eu amo o domingo porque ele inicia uma semana. E não é na segunda porque começam os trabalhos, mas é no domingo, porque nós nos fortalecemos na palavra. É no domingo que o Senhor nos fortalece, o Senhor nos enche, o Senhor nos afirma que nós seremos mais do que vitoriosos. Por mais que cada dia que passemos nos confronte, por mais que os dias que nós vemos à nossa frente, Ele queira nos parar, as palavras nos queiram, Senhor, fazer desistir, mas que dentro de nós venha arder a certeza do milagre, que nós iremos vencer, por mais que seja enorme o gigante que se apresente diante de ti. O Senhor teu Deus, Ele te confirma a vitória. O Senhor teu Deus te confirma a vitória. O Senhor teu Deus te confirma a vitória, porque não são o início nem o meio, mas sim o fim das coisas que serão os melhores. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo e eles não te consumirão, porque o Senhor é contigo, o Senhor está contigo nesse barco e Ele chegará do outro lado. Ele não vai permitir que o teu barco venha afundar. Ele não vai permitir que os teus planos vão se acabar. Pelo contrário, o Senhor vai te afirmar vitória, vitória. O Senhor vai te afirmar em nome de Jesus cura. O Senhor vai te aprovar. O Senhor vai te aprovar. Só faça o que o Senhor Jesus quer que você faça. Entrega-te, deleita-te na presença do Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Crê somente que Ele está aqui para te abençoar, te guardar, te proteger. O Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas. Ele criou tudo e tudo está patente aos seus olhos. Porque você acha que a ti vai ser diferente? Ele está te escutando, Ele está te vendo, Ele não te abandonou. Pelo contrário, muitas vezes nós largamos a mão do Senhor e permitimos que o mundo, as tristezas, as dores, as aflições nos distanciem do Senhor Jesus. Mas Ele está de braços abertos para nos receber. E eu sei que o Senhor hoje, no dia de hoje, decreta para os chamados e escolhidos da casa do Senhor neste dia grandes bênçãos, prodígios e maravilhas. Por mais que seja difícil a tua caminhada, mas Ele está junto, Ele está pertinho, te acudindo. Ele está pertinho de você nessa noite. Sinta a presença do Pai, sinta a presença do Senhor. Ele está aí do teu lado, dizendo: filho meu, eu estou contigo. Eu não abro mão de ti. Eu não abro mão de ti. Senhor,
nosso Deus e Pai. Guarda-nos, Senhor, debaixo de tuas asas. Nos acampa, Senhor Jesus, debaixo das tuas potentes mãos. Nos esconde, Senhor, nos aninha, Senhor, debaixo, Senhor Jesus, das tuas asas. E que nós possamos crer e confiar que não há outro lugar a não ser, Senhor, nas tuas mãos, meu Pai. Guarda, Senhor, e livra cada um dos teus filhos nesta semana. Abençoa, Senhor Jesus, os teus servos. Livra-nos do mal. Abate a fúria do inimigo. Toda enfermidade seja aniquilada, destruída. E que nós possamos ser tocados pelas mãos de cura. E que aquele que precisa, Senhor, de algo urgente, um milagre, Senhor Jesus, urgente, que tu venhas entregar. Mas se ainda não é hora, Senhor, que nós possamos aprender com esse processo, que nós possamos aprender, Senhor, com o teu chamado, porque somos escolhidos, e os escolhidos passam, Senhor, por tribulações, por guerra, mas todos seremos livres dessas guerras. Assim, Senhor, abençoa a semana dos teus filhos, abençoa, Senhor, dá uma semana de paz, de vitória, de cura, de libertação, de reconhecimento, Senhor, pois cremos e confiamos num Deus todo-poderoso. Abençoa, Senhor, em o nome de Jesus nós pedimos e já te agradecemos para todo sempre, Senhor. Amém, Jesus, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo aí, irmão. Amém? Estenda seus braços. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre o teu coração, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, teu empreendimento, sobre aonde tu colocar a planta dos teus pés. Eu não declaro essa palavra de mim, mas eu declaro debaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém, amém, amém. Deus abençoe você. Você está saindo daqui abençoado em nome de Jesus.